Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. A palavra que eu trago hoje aqui é uma palavra que vai a escatologia, e se referir à escatologia, para pegar uma palavra escatológica nesse lugar, eu tenho que ter um pouco de temer um pouco, porque o pastor daqui é doutor em hebraico, aramaico, né? Aí eu fico um pouco preocupado, não intimidado, porque eu sei que Deus está comigo, mas intimidado pela vez eu pensei que ele me ia estar aqui, eu falei, é melhor, porque saiu, tomara que ele fique aqui. Porque eu fico preocupado, né? Porque sendo ele professor dessas coisas todas, o que eu faço trazendo a palavra dentro de escatologia? É complicado. Tomara que ele veja, mas não venha me criticar muito, não. Tomara que ele vá lá na igreja e me ensinar alguma coisa que ele aprendeu. Amém? Eu vi a irmã falando aqui, a irmã Levita, eu não sei o nome, Obreira Luiz, eu fiquei preocupado, Obreira, porque preocupado com a própria irmã. Porque você falou de Miriam, mas se for lembrar de Datã, Corá e Abirão, a coisa se complica muito mais, né? Porque o momentozinho a lepra na mão, olha, o irmão fala, intercede, a lepra acaba, né? Mas quando se trata de Corá, Datã e Abirão, a terra se abre, vai todo mundo para o fundo da terra, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado, muito vigiar, irmão. Quando assim me deu uma preocupação, até me deu um pouco de dor de cabeça quando a irmã falou aqui, né, sendo sincera, porque tem gente que faz e não é tão sincero. Mas eu fico preocupado, tomara, irmã, que você nunca mais faça um negócio desse. Tá? Que esteja na tua mente, no teu coração. Sabe, eu estou te falando porque nós que conhecemos a Bíblia, temos que ter, eu sei que você conhece. Então, quando se conhece a Bíblia, não faz esse tipo de coisa, tá bom? Eu escutei a irmã falando algumas coisas aqui, eu vi a irmã falando assim, sou eu que venho, sou eu que isso, sou eu que aquilo. Mas Elias falou isso, Deus fez para ele, só você não. Né? Acho que eram os 7.000 aí que Deus falou para ele. Amém? Deus te abençoe, tá, irmão? Só estou assim, eu fiquei preocupado mesmo contigo. E com a irmãzinha também, a senhora tem uma letra, a Bíblia, sua Bíblia é uma letra gigante, não é isso? A minha é super gigante, mas não somos nós que estamos ficando velhos. Esse pessoal que faz ópera, errando essas óticas, erra tudo nos nossos óculos. Qualquer ótica que você for, erra. Amém? Mas eu creio que a irmã tem visão de Deus. Amém? O óculos não atrapalha, não. A minha é super gigante. Vamos abrir aí Mateus 24, no versículo 29. Eu vou voltar lá. Glória a Deus. Mateus 24 e o versículo é o 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Diga, eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Amém, igreja? Depois a gente vai voltar aqui um pouco atrás no versículo. E o que eu gostaria de falar na manhã desse dia sobre essa situação é sobre esse quando a Bíblia fala que a gente o sol, a lua não darão a sua luz, o sol, a lua, as estrelas cairão, né? Isso tudo são coisas que acontecem, que vão acontecer, e diz que é visto que aconteça para que nesse grande dia a luz da lua não se dará, as estrelas cairão, que poderia dar ainda a faísca de luz. O sol negará a sua luz também. Se, eu já falei na igreja isso, repito, se o sol não brilha, não tem como a lua brilhar, porque o brilho da lua depende do brilho do sol. E lá, aqui não. O pessoal acha que eu sou machista, porque eu falo, a lua sempre vai depender do sol. Glória a Deus. Não é isso?
Olha, glória a Deus. Pronto, já entendeu. Esse é da minha linha. Então o pessoal lá reclama, quando eu falo isso, as mulheres reclamam, eu falo que o sol masculino, forte, da luz, a lua, dependente da luz que o sol dá. Mas isso não é machismo, não. Eu só quero trazer para você, dentro do que eu estou falando aqui, que quando essas coisas todas se escurecerem, e vai ter raios, vai ter trovões, né? Aqueles riscos vão acontecer, e só isso e nada mais. Porque quando Jesus voltar naquele grande dia, o que vai brilhar, e é necessário que apaguem essas coisas, apague o sol, apague o brilho da lua, e as estrelas também que caiam como cometas, para quê? Para que ele, quando vier naquela nuvem, venha ele como o brilho da terra toda. Está escrito que se verá ele no Oriente, no Ocidente, será visto ele vindo em uma grande glória, em uma grande nuvem de glória. Então não será necessário mais brilho de lua, não será necessário mais brilho de sol, nem das estrelas, porque ele é a própria luz. É isso? Tem uma passagem que diz lá em Gênesis que quando ele passeava, quando ele olhava a terra, ele viu que a terra era escura, que a terra não tinha forma, que a terra isso e aquilo. E uma das coisas que ele falou foi que não havia luz na terra. Ele diz, haja luz. Coisa linda é ouvir Deus falar, haja luz, porque aonde se naquela época ainda não tinha o sol e não tinha luz, ele diz, haja luz, porque não tinha o sol, não tinha a lua. Por que não? Porque a lua e o sol vêm depois que ele falou sobre isso. Em outra passagem da Bíblia, ele disse, haja luz na terra, porque ele era a própria luz de novo. Não tem como não ser. Vamos voltar um pouquinho aqui. Já falei que ele vem, que não necessita de luz. A luz tem que ser vinda do céu. A luz é dele, ele é a própria luz. Muita gente não vai poder se enganar. Vamos voltar um pouco aqui em Mateus 24, meus. Mateus 24. Glória a Deus. Mateus 24, a partir aqui do 4. Tenham cuidado para que ninguém nos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvindo falar de guerras e rumores de guerra, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará de quase todo nome de todos. Aqueles, porém, que ficar até o fim, esse será salvo. Amém, igreja? Hoje a gente ouve falar, a Bíblia está dizendo aqui que matarão, a Bíblia está dizendo aqui que odiarão, e a gente já pode deixar para ele. Então, a Bíblia diz que odiarão, matarão, não sei se é verdade, mas tem um cara chamado Kim Jong-un. Esse cara é o Bambambam lá da Coreia. E a gente vê no YouTube aí dizendo que ele tem matado pessoas que têm vontade de ler a Bíblia, que têm vontade de se converter, ele não admite isso naquele lugar. Eu não sei se é verdade, mas está escrito, e às vezes passa algumas coisas no YouTube, dizendo que ele tem matado pessoas, que ele mata crentes naquele lugar. Isso não é nada, porque lá ele é um adorador de Baal, é um demônio que existe naquele corpo, não tem problema. Mas quando a Bíblia diz aqui que se levantará nação contra nação, isso está acontecendo também porque a gente sabe que nações têm se levantado contra nações. Aí fala também que haverá guerras e rumores de guerra. Guerras e rumores de guerra a gente já não tem mais como dizer que é mentira, que isso não é um acontecimento, porque hoje, nesse momento, Israel está bombardeando lá aquele outro país, a Ucrânia brigando com Rússia, né, e o Brasil, né, que a gente diz que Deus é brasileiro.
está cheio de gente matando gente. Agora mesmo, lá em casa, lá onde eu moro, na rua que eu moro, no lugar que eu moro, o lugar mais tranquilo do Rio de Janeiro, e as pessoas nem querem passar naquele lugar. Às vezes fica deserto, parece que nem existe aquele lugar, fica tão deserto que a gente só escuta os rumores de tiro. E não é pouca coisa, não é muito tiro, é barulho de arma pesada, lá na Praça Seca. Meu Deus, se a gente ouve falar em Praça Seca, a pessoa fala, eu não quero passar nem naquele lugar. Não é isso? Graças a Deus eu moro num lugar onde Deus está com a mão dele sobre a minha casa. Eu escuto falar, eu vejo rumor, mas não sou atingido, porque eu sou escolhido. Fazer o quê? Então, está se dizendo guerra, aqui no Brasil dele também. A gente ouve falar aqui, está escrito aqui que a gente ia ter terremoto, ia ter maremoto em vários lugares, coisas iam acontecer. A Bíblia está dizendo isso e a gente sabe que isso está acontecendo e pensa que só acontece igual aconteceu agora, há pouco tempo, em um outro país, mas aqui no Brasil também tem terremoto. E se a gente for falar em escala, uma escala é sempre assim, né? É medida de uma escala de 1 a 8. Aqui no Brasil já teve uma escala de 5, que aqui é tranquilo, então não tem terremoto. O terremoto que acontece lá no Haiti reflete aqui no Brasil, porque são placas tectônicas que se mexem debaixo da terra, dentro da terra, e faz com que o terremoto chegue aqui. Isso também não me preocupa, também não. Mas quando a Bíblia diz, se levantará reino contra reino, aí eu me preocupo. Porque reino contra reino está falando do reino de Deus. E nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos nação, vivemos guerra. Nós somos, mas falando de reino, aqui na terra não tem rei para a gente. O único rei que tem, que vai chegar, que está sobre nós, olhando sempre é o rei Jesus. Não tem como, é o nosso Deus. Mas quando se fala de levantar reino contra reino, me preocupa. Porque hoje, quando você abre esse desgraçado desse YouTube, você vê pessoas filmando coisas que acontecem dentro da igreja. Você vê pessoas filmando as derrotas que esses falsos crentes, são falsos crentes, traz para que a gente veja. Pior do que isso, se você tenta colocar ele para ver um estudo, para ver uma pregação, para ver uma palavra que vai falar contigo de manhã, quando você vê os escândalos das igrejas, a tua opção é colocar nos escândalos da igreja. Né? A gente hoje vê o crente se levantando contra crente, porque eles só colocam aquilo ali para quê? Para que aconteça essa dissensão, essa guerra de reino contra reino. Se tem uma coisa que a gente comenta e fala, é sobre o macumbeiro. O pessoal da macumba, os pastores, os que adoram outros deuses. Por que no YouTube não tem ali dizendo que a mãe de santo, o pai de santo, os filhos de santo falaram mal da mãe de santo, que um falou mal do outro, que tem fofoca lá, mas não é exposta, não é colocada no YouTube. Aí os crentes que está escrito aqui, que vai se levantar reino contra reino, para se cumprir tem que falar. Tomara que não seja você, nem eu, que faça se cumprir essa palavra. Porque Deus, a preocupação dele, quando ele fala isso, ele está dizendo que isso aí são sinais para a nossa vida. Isso aqui, tudo que está dizendo aqui, tudo que acontece aqui, tudo que se fala aqui na Bíblia, do começo ao fim, tudo é analógico ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando fala que dessas coisas que acontecem, que Jesus veio, colocou a mão em alguém, e esse alguém foi curado, colocou a mão em alguém, esse alguém foi liberto, colocou a mão numa rede, essa rede aí lotou de peixe. Isso não são coisas que Deus está fazendo para aparecer, são coisas que Ele está fazendo acontecer, mas que venham como sinal para a nossa vida de que Ele é o Deus vivo, eterno e verdadeiro. O sinal da sua vida se mostra a cada vez. A gente tem que saber que esse Deus que a gente prega, esse Jesus que a gente prega, um dia ele há de voltar, tá bom, ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Para dar certeza a nós de que a nossa vida está pautada dentro da palavra, que serve como bússola, que serve como manual para a nossa vida, e nós temos que seguir o que está escrito aqui. Então, eu costumo falar isso também, e eu já ouvi falar, por isso que eu repito. Um cara aí chamado Jonas, esse cara, por desobedecer, ele foi tragado por um grande peixe. Foi Deus que mandou. Deus não falou com Jonas, não falou com o peixe. Vai lá, peixe. E engole esse cara, mas não mata não.
Não vai pro teu estômago, não. Deixa ele num lugar reservado dentro de você, porque ainda vou falar com ele dentro de você. Desobedeceu. Tem gente que questiona isso, pô. O cara é tragado por um peixe, é levado para dentro dele. A Bíblia diz que era um grande peixe, é levado para dentro dele e ele continua vivo. Isso é mentira. Isso não existe. Se fosse Jonas colocado dentro de uma barriga de sardinha, se a Bíblia dissesse isso, eu ia acreditar. Porque está escrito na Bíblia, palavra. Nós precisamos de entender o que está escrito aqui e saber que tudo aqui são sinais para a nossa vida. Tem um pregador que fala sobre uma vaca. Ali em Madureira é fácil de ver, tem uma vaca desse tamanho que diz assim, Shopping Madureira. O sinal é desse tamanho. Mas o shopping é muito grande. Então, eu te digo que o que nos informa que existe um sinal é pequeno, mas as coisas que o sinal nos diz é muito grande. Está escrito. Não é possível a gente não crer no que está escrito aqui, porque tem algumas pessoas que dizem assim, a Bíblia é necessária se atualizar. A Xuxa falou isso. A Bíblia é muito desatualizada. A Bíblia precisa se atualizar, precisa ser feita, porque, caramba, foi escrita há mais ou menos 2.000 anos atrás, por mais ou menos 40 pessoas, todas elas inspiradas pelo Espírito Santo. Notícia que vai sair daqui a um mês está escrito aqui. Quer atualizar? Deus é atual. Quer renovar? O renovo de Deus vem para quem quer, não vem para quem acha que tem que renovar o que está escrito. Não, o renovo de Deus tem que vir na vida de quem não crê, não acredita. Uma outra coisa que me preocupa que está escrito aqui, é que diz aqui, que haveria muitos falsos profetas. A missionária Mônica, tem muito tempo que não vai lá, eu perguntei a minha esposa já algumas vezes por que isso. Eu perguntei. A missionária Mônica fez um comentário com a minha esposa, acho que foi contigo. Lá não vai muita gente não. Engraçado que eu também tenho essa preocupação quando a gente chama alguém para pregar, a nossa igreja é pequena, é humilde, não tem muita gente não. Você vai pregar lá, 5, 6, 7, no máximo 10, porque nós somos um pouco humilde. A gente tem essa preocupação. Noé estava construindo a arca. Fazia ali a arca, todo dia trabalhava, fazia os filhos trabalharem. E quando as pessoas passavam, esse cara é maluco. Ele está construindo um barco, um navio, em um lugar que nunca choveu, que não tem chuva. Ele está construindo uma arca, aonde essa arca vai velejar na areia, no deserto. Ninguém acreditava. Não é isso? Aí quando entra na arca, quantas pessoas entram? Quantas pessoas entraram na arca? 6? Moisés? Não, Moisés estava lá também. Isso é revelação. Pastor, por isso que eu falei sobre a escatologia, eu me perdoe. Me perdoe, não mal disso aí não. Entra Noé, entra a esposa de Noé, entra os 2 filhos de Noé, é isso? E mais as 2 noras. 6 pessoas? 3 filhos? Olha aí, pastor, mais um. 3 filhos? Qual é o nome deles então? Cã, Sem e quem mais? Jafé. Quem são Jafé? Entra. Quantas pessoas eram? 8. Falaram 6, agora já chegou a 8. Aumentando. 8 pessoas. Então isso quer dizer o quê? Que lá também, senhora, na nossa igreja, vão entrar sempre poucas pessoas, porque entra ali, não é com os filhos e com a esposa e com as noras, poucas pessoas. Mas ali, sendo poucas pessoas, e o sinal também era grande. Entra Moisés com poucas pessoas, só que com Deus. E entrando poucas pessoas com Deus, se torna a maioria. Não tem como ser dessa maneira. Então a gente tem nossa igreja pequena, e essa igreja pequena, tomara, pastor, que cada dia essa porta se estreite mais ainda. Sabe o que eu falo lá? Porta estreita. Porque quando se fala que haveria falsos profetas,
enquanto as pessoas estiverem correndo atrás de revelação, de um monte de mentirada que está tendo por ele, Deus que me perdoe por eu falar, só tem crente aqui. Enquanto essas coisas estiverem acontecendo aí, e que for um monte de mentiras, as igrejas vão estar lotadas. A igreja vai estar, assim, vai ser uma loucura dentro daquele lugar, porque as pessoas estão ali ávidas, não por Deus, ou por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, ávidas para que esse profeta passe por ela e fale alguma coisa, principalmente o CPF dela, no CPF 732, e daí? Ou então, eu vou pegar esse microfone aqui, vou fazer com que o meu sopro, eu vou derrubar esse cara aqui desse tamanho, ele vai cair, cai no chão e vai ser ruim de levantar, mas quando levantar, o que ele trouxe para nós? O que aconteceu depois de ter revelado o CPF? Jesus salva, cura e liberta. A palavra tem que ser arroz com feijão. Jesus salva, cura e liberta, ainda dá a vida eterna. A revelação não vai trazer para nós coisas nessa profundidade, porque a profundidade, a revelação, a verdade, a vida está escrita aqui como sinal para nós, para que a gente venha viver. Então, por que se dá a falsos profetas? E pior, que a Bíblia diz que ele enganaria a muitos. Se você ler mais um pouquinho à frente, está escrito aqui que até nós, alguns de nós seriam enganados por essas profecias que existem por aí, profecia profetada. Isso é uma coisa que me preocupa, porque enquanto a gente, como igreja pequena, aqui só tem crente, se eu fizer um apelo, não posso nem fazer um apelo, todo mundo é crente. E sabe qual é a intenção de Deus manter uma igreja só com crente? Não que ele seja um Deus egoísta, não que ele seja um Deus que só quer esse povo aqui, mas ele está dizendo ali que ele tem os escolhidos dele. E se nós somos escolhidos, nós temos a preocupação de não amanhã de sábado, para dentro de um lugar desse. E como o pastor falou aqui, tem que subir monte para buscar, tem que se consagrar. Se consagrar como? Se você não vê esse Deus no monte. Se você não vê esse Deus dentro desse lugar, você não tem condição de ver. Moisés teve aquela satisfação de ver Deus passar, mas Deus falar, vira de costas. Porque se você vê a mim agora, você há de morrer. Deus não vai estar dentro desse lugar aqui. Deus não vai estar no monte. Moisés, quando estava no monte, que a sarça ardeu, ele não conseguiu ver a glória de Deus, ele conseguia saber que Deus estava naquele lugar. A gente aqui somos chamados de bem-aventurados, igual Moisés, melhor que Moisés. Porque Moisés viu a sarça, Moisés viu a coluna, Moisés viu a água sair da rocha, Moisés viu o mar se abrir. Nós não vimos nada disso, a gente acredita porque está escrito, mas a Bíblia nos chama de bem-aventurado porque nós não vimos e cremos. Eu estou dizendo que a gente não pode ver Deus nesse lugar. Minha irmã ovelha, você tem condição de ver o vento que sai de frente? Esse ventilador? Tem? Assim é o nosso Deus. Você não pode ver, mas você pode sentir ele na essência. Não tem como você ver se ama você, poxa vida. Mas às vezes a gente tem a responsabilidade de estar na nossa igreja e a gente ali fica preocupado com isso, preocupado com aquilo, brigando com a pastora, brigando com a filha, brigando com a diaconisa, brigando com o presbítero. Tem que acontecer, você não sente Deus. Aí eu entro nesse lugar que eu não tenho a responsabilidade nenhuma, eu só tenho a responsabilidade de adorar. Deus me pega no arrepio e fala assim, é muito bom você estar nesse lugar para sentir Deus nesse lugar humilde, igual é a minha igreja, a igreja que eu tomo conta lá para Deus. A gente entra e sente Deus nesse lugar, nos mínimos detalhes. Nos acordes que o irmão faz ali, mais ou menos. É quando a irmã canta a harpa, né? É quando a gente ouve cada um trazer uma palavra, e cada palavra mexe com você de uma maneira, igual a palavra da irmã obreira lá mexeu comigo, né? De uma maneira mais ou menos. Deus é esse Deus que tem a preocupação de que nós, como crentes, nós, como igreja, tenhamos a vontade de entrar nesse lugar aqui chamado Bíblia Sagrada e ver os sinais que Ele deixou para nós. Hoje tem acontecido curas, irmão. Tem acontecido curas, sim, tem acontecido libertação, porque nós, lá dentro da nossa igreja, graças a Deus, estamos vendo coisas acontecendo naquele lugar. A irmã, quando vem aqui, dá um testemunho, ela não dá um testemunho completo.
porque ela sabe que o tempo é curto. Mas se ela for falar da vida dela aqui, do que aconteceu dentro do organismo dela, de que o médico, o cara que mexe com o negócio de câncer falou que ela ia mutilar, tirar o seio, a gente entra em oração, ela vai lá com os exames, está aqui, esse exame está aqui, mas só que, né, o médico se confunde, vai de novo, o exame está aqui, mas o médico diz, isso aí não tem como, eu sou médico, eu estudei para isso, não tem, esse exame está tudo errado. Não dá nada, Deus ajuda. A intenção do médico era ceifar, era mutilar. A intenção de Deus era preservar e dar sinais de que ele está dentro dessa terra ainda fazendo coisa. A gente tem que ser grato a esse Deus. Tem que crer, mesmo em meio à tribulação, isso foi falado hoje aqui, para a gente se esforçar e ter bom ânimo. A gente vai ter coisas que vai nos afetar dentro da igreja. Vai ter coisas que vai nos afetar na rua, vai nos afetar até quando a gente estiver jantando, vai fazer com que a gente não durma de noite, mas, poxa vida, está dizendo aqui, se você perseverar até o fim, você está no direito da céu, essa morada que ele veio preparar para nós, está escrito aqui. Eu louvo a Deus por uma igreja pequena, igual a nossa. O pastor também não foi lá. Foi? Eu preguei uma vez lá. Sério, pastor? Você está bem no vídeo, eu estou vendo a respeito dessas foi lá que eu coisas. preguei, assim quando tu inaugurou lá, tu me convidou. Foi. Eu estou senil já, pastor, me perdoa. Assim, a minha mente já começa, a idade está me pegando, eu esqueço, mas assim, se eu esquecer é porque tem muito tempo, está na hora de voltar e renovar lá. Glória a Deus. A Bíblia fala assim aqui, dentro desse livro aqui que a gente está lendo, que se tiver dois no campo, fazendo aceito, fazendo trabalho, está aqui escrito, um subirá e outro não. Isso é escatologia, né, pastor? Mas assim, só mais ou menos, eu entendo é isso. Diz ali que um subirá e outro não. Aí diz que também se tiver duas, fala de dois, depois fala de duas. Esses dois aqui estão ali na ceifa, no campo. Essas duas aqui estão no moinho, moendo ali o que aqueles ali colheram. Eles colhem, trabalham no sol quente, pega tudo, aí vai lá e dá mole para a mulher de novo. Toma, agora vocês vão e moem o que eu estou te dando. Mas a Bíblia diz assim, um subirá e outro ficará. E essas duas que estão no moinho, a Bíblia também diz, uma subirá e outra ficará. Eu entendi, pastor, depois você me explica melhor, se não for verdade. Isso está querendo dizer que Deus não tem compromisso com aliança terrena. O que eu estou querendo dizer com isso? Se tem dois ali juntos, ceifando, eles têm intimidade, tem alguma aproximação. Se essas aqui estão moendo aqui no moinho, elas também têm intimidade, talvez seja irmã, seja família, porque se está as duas moendo, essa moenda que elas estão fazendo é para alimentar a família dela, os filhos, os irmãos, e talvez ela tenha um grau de parentesco. Esses dois também talvez tenham um grau de parentesco. Eu digo que Deus não faz aliança terrena dizendo que um sobe e outro fica, porque não vai ter como eu segurar no braço de quem eu amo, naquele grande dia que ele estiver voltando, e essa pessoa que eu amo, que não quer, e nem insiste em conhecer esse Deus aí, não tem força, se naquele grande dia ele se converter, eu subo, ela fica. Isso prova que Deus não tem aliança terrena. Não tem como ser assim. Vou voltar na arca de Noé. Moisés errou. Por que Moisés? Entra naquela arca lá, Noé, com a parentelazinha dele ali. Mas será que de fora não ficou primo, não ficou irmão, não ficou pessoas, amigos que ele gostava, que tinha no coração, aquelas pessoas ali, como pessoas muito chegadas, mas que não acreditavam no poder de Deus para fazer o deserto se tornar mar, se tornar água? Deus pega a porta daquele lugar e fecha por fora. Betuma, tranca por fora e põe a chave no bolso. Sabe para quê? Para que ele não tivesse misericórdia, não tivesse vontade de abrir aquela porta para pegar quem ele viu lá, para trazer para dentro.
Então não tem como a gente fazer de outra maneira. A pregação hoje dentro das igrejas, mesmo que seja para crente, é o que eu faço lá, é o que eu falo lá o tempo todo. Nós estamos pregando para quem de olho, crente, para quem já acredita em Deus, para quem vai se converter de novo, a cada dia, para buscar de novo a santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A gente tem a obrigação de estar pregando para nós, que somos crentes aqui dentro, porque esse povo que são os escolhidos, Deus ainda vai tirar dos escolhidos algumas pessoas. Tomara que não seja é isso. Porque então não pode acontecer isso, a necessidade de pregar a palavra hoje, de trazer o Evangelho para o Evangelho, é fazer com que esse Evangelho não viva uma vida de engano dentro da igreja. Tem um livro que fala, dentro da igreja, longe de Deus. Bendito dentro da casa do Pai. A nossa obrigação hoje é fazer com que esses escolhidos que estão ali, e os que não são escolhidos, não que a gente seja egoísta, mas a gente tem que buscar pegar o Evangelho de novo, para esse crente que acha que é crente, para esse crente que acha que sabe de tudo, que sei de tudo. A gente tem que estar todo dia, na nossa oração, faz de novo Jesus. Faz voltar em mim o primeiro amor, Senhor. Meu Deus, que agora quando eu entrar dentro da igreja, dentro desse lugar, que eu não fique olhando para a esquerda nem para a direita. Meu Deus, que meu alvo seja sempre o céu. Isso está escrito lá na igreja. A gente botou isso como tema da igreja. O céu é o nosso alvo. Porque se você entra dentro da igreja, buscando aí a revelação do Senhor, a revelação do próprio homem. Se você entra dentro da igreja querendo ouvir que amanhã você vai receber uma casa própria, receber um carro, sua conta bancária vai estourar de um momento para o outro. Não é com isso que Deus está preocupado. Eu falei para uma pessoa essa semana, você pode ter tudo que você quer, pode ter tudo que você tem aqui na terra, mas enquanto você não tiver a preocupação com a sua alma, você vai usufruir de muita coisa aqui. Vai largar as coisas de Deus de lado, mas subir você não vai. É fogo eterno, é dor, é ranger de dentes. Então, meus irmãos, com certeza, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Não adianta crer que hoje dentro da igreja o profeta, não adianta crer que o irmão que está em briga com o irmão, não adianta crer que você entrando dentro de uma igreja, que todo mundo roda, todo mundo cai, todo mundo pula, todo mundo vira cambalhota. Depois disso você vai ter que tentar entender, depois de tudo isso que aconteceu, o que isso trouxe para a sua vida. A palavra tem que ser sempre palavra de salvação, palavra de transformação. A Bíblia diz que a faca é de dois gumes. Então, meus irmãos, quando alguém tem essa oportunidade que eu estou tendo de trazer uma palavra aqui, a minha responsabilidade com Deus aumenta, porque corta aí e fere aqui. Se você não tiver a consciência de que esse Deus que a gente não consegue ver, mas sabe que está nesse lugar, é o único Deus a ser servido, a ser seguido. Se você não crê que os sinais da vinda dele está muito próximo, porque a Bíblia diz sobre isso, há 2000 anos atrás que falaram isso, e diz que o sinal da sua vinda mais se mostra cada vez, e diz também que não passará dessa geração. Se foi escrita há 2000 anos atrás, de que geração ele está falando? Passado, presente e futuro. Nós somos a geração do futuro que ele falou, dessa geração não passa. Amém? Essa palavra que eu deixo para a igreja, tomara que essa palavra faça crente se converter. Aqui eu estou falando de mim mesmo. Tomara que essa palavra seja uma palavra de reflexão, para a gente saber que os sinais são pequenos, mas o que há de vir é muito grande. Amém? Bate palma para esse Deus.